Olá, alunos do sexto ano, eu sou o professor Alan Simas, de Geografia. Estou aqui para apresentar para vocês mais uma videoaula. Dando continuidade ao que nós chamamos de tempestade de ideias e exercício de fixação, vocês podem observar aí no slide de apresentação que nós estamos trabalhando dentro da sequência didática 6, camadas, estruturas e dinâmica interna da Terra, e os objetos do conhecimento que serão abordados nesta videoaula são a estrutura da Terra e suas características. Vamos começar com as principais camadas da Terra. Vocês que acompanham pelo livro didático, esse conteúdo está aí entre a página 103 e 104. Esta imagem aqui é a imagem da estrutura interna da Terra, que já foi mostrado pelo professor Silvestre lá no primeiro vídeo. Então é como se a gente pegasse a Terra aqui esférica e fizesse vários cortes para a gente ver as partes que a compõem. A parte externa da Terra, onde a gente vive, que é a parte sólida da Terra, é a crosta. Logo abaixo da crosta, nós temos o manto, né? E no centro da Terra, bem no centro da Terra, nós temos o núcleo, que se divide em externo, que é esse que está aqui em vermelho, e o núcleo interno em amarelo. Vocês reparam que se a gente cozinhar um ovo e cortar ele com casca e tudo, a gente teria mais ou menos isso daí, né? A crosta seria a casca do ovo, o manto a clara e o núcleo a gema. Em muitas aulas se faz essa comparação para favorecer o entendimento de vocês, ok? Então essa aqui é a imagem da estrutura interna da Terra. Então vamos analisar cada uma dessas três camadas. A crosta, também chamada de litosfera, é a camada sólida e superficial da Terra, composta de rochas e minerais. Ela divide-se em crosta continental, que forma os continentes, e a crosta oceânica, que está situada abaixo dos oceanos e mares. Ok? Vamos interromper um pouquinho. Ok, voltando aqui, um pequeno problema técnico. Vamos recapitular a crosta, também chamada de litosfera. É a camada sólida e superficial da Terra, composta de rochas e minerais. Ela divide-se em crosta continental, que é aquela que forma os continentes, e a crosta oceânica, que é aquela parte situada abaixo dos oceanos e mares. Agora vamos ver aqui o manto. O manto situa-se sob a crosta terrestre, sob quer dizer logo abaixo, logo abaixo da crosta terrestre, e sua profundidade pode chegar até 2.900 quilômetros. Ele é composto principalmente de magma. O que é magma? É um material rochoso em estado de fusão, que fica logo abaixo da crosta, e é o material que predomina aqui no manto. Ok? Vamos continuar? Continuando. O núcleo. O núcleo é a parte central da Terra. Fazendo aquela comparação com o ovo cozido, né? Se a gente cortasse ele ao meio, é o centro, né? Seria a gema. Nele predominam o níquel e o ferro. Vejam que isso aqui é informação muito importante. Esses dois minerais aqui são predominantes no núcleo da Terra, níquel e ferro. E suas temperaturas chegam a 4.800 graus centígrados. A temperatura ela aumenta à medida que nós avançamos para o interior da Terra. Isso é chamado de grau geotérmico. Tá? Ele divide-se em núcleo externo. O núcleo divide-se em núcleo externo, que é formado de material em estado de fusão. Chega até 5.150 km de profundidade. E o núcleo interno, que se acredita que esteja no estado sólido,
devido às enormes pressões a que é submetido pelas outras camadas que estão por cima. Ele vai até o centro da Terra, que está a 6.371 km de profundidade. Ok? Então vimos aí as três principais camadas, né? Crosta, manto e núcleo. Vamos ver aqui o assunto 2, as placas tectônicas. Para vocês que acompanham no livro didático, esse conteúdo vocês encontram entre a página 105 e 107. Você vê que essas linhas aqui, ó, elas separam as diferentes placas tectônicas. São cerca de 52 placas, mas existem 12 placas principais, as maiores, né? Aqui elas estão identificadas cada uma pelo seu nome: placa norte-americana, placa eurasiática, placa atlântica, placa indo-australiana, placa sul-americana, placa norte-pacífica, né? Então são aquela aí, a placa antártica. Então aqui são um mapa mostrando as placas. Então vamos ver direitinho o que são essas placas, né? A litosfera ela é formada de imensos blocos chamados de placas tectônicas. Ou seja, a litosfera ela não é formada de um só bloco, são várias placas formando um bloco. É sobre elas que se encontram os continentes e o assoalho dos oceanos. Elas são sólidas e flutuam sobre o manto. Por que elas flutuam? Porque o manto é viscoso, formado de magma, que é rocha derretida em estado de fusão, né? E por isso elas se movimentam. As placas se movimentam porque elas estão flutuando. Claro que é um movimento muito lento e provocado pelas pressões e pelas correntes de magma no interior do manto. Elas se comprimem ou se afastam lentamente umas das outras. Nós vamos ver daqui a pouco quais são os três principais movimentos das placas tectônicas, ok? Vamos em frente? Aqui, ó, movimentos de placas. São três movimentos, ó, convergente, transformante e divergente. Repara aqui, ó, na imagem, que no movimento convergente, ó, no convergente, uma placa entra por baixo da outra. Olha a setinha aqui, ó, uma placa entrando por baixo da outra. A que entra por baixo da outra é a mais pesada, né? Como vocês viram lá no vídeo. A transformante é quando elas deslizam entre si. Repara que uma placa desliza num sentido e a outra no sentido oposto, né? Deslizam entre si. Então, chamada placa transformante. E divergente, quando as placas se afastam uma da outra. Você vê a setinha aqui que elas estão se afastando. São os três movimentos que as placas executam ao flutuarem sobre o manto que está em estado viscoso, né? Ok? Os abalos sísmicos é a terceira parte do conteúdo de hoje, né? Para vocês que acompanham no livro didático, esse assunto está entre a página 108 e a página 111. Dentro de abalos sísmicos, o que são os tremores de terra? São movimentos da crosta terrestre ocasionados pela movimentação das placas tectônicas. Ou seja, quando as placas tectônicas se movimentam, elas provocam tremores, né, na crosta terrestre. Ou pode acontecer também, em vez de ser por movimentação das placas tectônicas, por acomodações de camadas subterrâneas do subsolo. Sempre os tremores de terra que são causados pela movimentação das placas tectônicas são os mais extensos, mais destrutivos, né? E os que ocorrem por acomodações de camadas subterrâneas do subsolo são bem leves, bem suaves, às vezes até imperceptíveis. É o tipo de tremor de terra que ocorre no Brasil. Quando os tremores ocorrem em terra, eles são chamados de terremotos. E quando eles ocorrem no fundo do mar, são chamados de maremotos. Então, terremoto quando se origina em terra, maremoto quando se origina no fundo do mar.
quando eles se originam no fundo do mar, que são os maremotos, eles podem gerar ondas gigantes, né? Ondas de dezenas de metros de altura, chamadas de tsunamis, que têm um poder destrutivo gigantesco, né? Recentemente, nós tivemos uma tsunami lá na Ásia que provocou uma grande destruição, né? Os tsunamis sempre provocam grande destruição no litoral que elas atingem. O ponto onde se origina um abalo sísmico no interior da Terra é chamado de hipocentro. E o ponto da superfície terrestre acima do hipocentro, onde ele é bem intenso na superfície terrestre, ele é chamado de epicentro, ok? Vamos ver aqui na próxima imagem, vamos ver e identificar esses pontos, ok? Aqui, ó, a imagem mostrando o interior da Terra, o ponto aonde se origina o terremoto, chamado hipocentro. Isso aqui é a falha, né? Os terremotos, o hipocentro sempre ocorre numa falha. Uma falha é o encontro de uma placa com a outra. E esse círculo aqui são as ondas sísmicas. Essas são as ondas que causam tremor na superfície terrestre, e aqui o epicentro, onde o terremoto é mais intenso, ok? Para medir a intensidade dos terremotos, foi desenvolvida a escala chamada escala Richter. Tem outras escalas? Tem, mas essa é a mais importante e a mais usual. Ela foi desenvolvida em 1934 pelo físico estadunidense Charles F. Richter. É a principal escala utilizada para medir a intensidade de terremotos. Ela vai de 1 a 10, e aqui eu coloquei uma tabela mostrando a magnitude, ou seja, a intensidade do terremoto, e os efeitos, né? Então, de 2 a 3,4 ele é imperceptível, de 3,5 a 4,2 ouve-se o barulho do tremor, de 4,3 a 4,9 balança móveis e pode quebrar pequenos objetos, de 5 a 5,9 desloca objetos pesados e racha muros. 6 a 6,9 provoca danos consideráveis a edifícios, de 7 a 7,3 danos graves a edifícios e quebra de encanamento subterrâneo, e de 7 a 7,9 e daí para frente graves danos de destruição de prédios. Acima de 8 a destruição é completa. Então essa é a escala Richter, muito utilizada para medir a magnitude ou intensidade dos terremotos. Vamos em frente? Um vulcão, os vulcões, que é uma outra parte que a gente tem que abordar. O vulcanismo é um conjunto de processos que provoca a subida do magma localizado logo abaixo da litosfera até a superfície terrestre. Como é que o magma se espalha pela superfície? Através do fenômeno chamado vulcanismo. Quando o magma é expelido pelo vulcão e se espalha pela superfície terrestre, ele muda de nome para se chamar lava vulcânica, tá? Nos pontos de contato entre as placas tectônicas, que nós chamamos de bordas, é onde as erupções vulcânicas e os abalos sísmicos são mais frequentes e mais intensos, onde eles são mais destrutivos e causam grandes transformações, ok? No centro das placas, praticamente, o vulcanismo ele é quase inexistente, ok? Vamos em frente? Agora vamos para o nosso exercício de fixação, que eu acho muito importante para fixar o conteúdo que nós estamos passando para vocês. Então vamos ao número 1. A crosta, também chamada de litosfera, é a camada sólida e superficial da Terra. Ela é composta de rochas e minerais e divide-se em crosta continental e crosta oceânica. Número 2. O manto situa-se sob a crosta terrestre e sua profundidade chega a 2.900 km. Ele é composto principalmente de magma, que é um material rochoso em estado de fusão. 3. O núcleo é a parte central da Terra. Nele predominam os minerais níquel e ferro e suas temperaturas chegam a 4.800 graus. Ele divide-se em núcleo externo, formado de material em estado de fusão,
e núcleo interno, estado sólido devido às enormes pressões a que é submetido. Ele vai até o centro da Terra, que está a 6.371 km de profundidade. 4. A litosfera é formada por imensos blocos chamados de placas tectônicas. Elas são sólidas e flutuam sobre o manto, que é viscoso e a gente chama de magma, comprimindo-se ou afastando-se lentamente umas das outras. 5. Os abalos sísmicos são tremores de terra causados pela movimentação das placas tectônicas ou por acomodações de camadas subterrâneas do subsolo. 6. Os tremores que ocorrem em terra são chamados de terremotos. E quando eles ocorrem no fundo do mar, são chamados de maremotos. E aí, quando eles são chamados de maremotos, eles podem gerar ondas gigantes, chamadas de tsunamis. Vamos em frente? O ponto onde se origina um abalo sísmico no interior da Terra é chamado de hipocentro, ok? E o ponto da superfície terrestre acima do hipocentro é chamado de epicentro. 7. A escala Richter, desenvolvida em 1934 pelo físico estadunidense Charles F. Richter, é a principal escala utilizada para medir a intensidade de terremotos. 8. O vulcanismo é um conjunto de processos que provocam a subida do magma até a superfície terrestre. Quando o magma é expelido pelo vulcão, ele passa a ser chamado de lava. 9. Nos pontos de contato entre as placas tectônicas, que nós chamamos de bordas, é onde as erupções vulcânicas e os abalos sísmicos são mais frequentes e de maior intensidade, mais frequentes e intensos. 10. A crosta terrestre é a parte sólida da Terra. Ela é composta de rochas e minerais. O manto é composto de material rochoso em estado de fusão, chamado de magma. O material em estado de fusão que compõe o manto é o magma. 12. O núcleo, a parte central da Terra, é composto principalmente de ferro e níquel. A crosta ou litosfera é formada de imensos blocos chamados de placas tectônicas. Os abalos sísmicos que ocorrem no fundo dos mares geram ondas gigantes, chamadas de tsunamis. O ponto no interior da Terra onde se inicia um abalo sísmico é chamado de hipocentro, ok? Vamos em frente? A escala usada para medir a intensidade dos terremotos é chamada de escala Richter, ok? E o exercício que eu acho dos mais importantes é o de numerar a coluna 1 de acordo com os números correspondentes da coluna 2. Por que eu acho esse tipo de exercício tão importante? Porque esse tipo de exercício ele é abrangente, né? Ele aborda todo o conteúdo que nós trabalhamos através desse processo de numerar uma coluna de acordo com o que corresponde a ela na outra coluna. Então nós vamos numerar a coluna 1 de acordo com o que corresponde a ela na coluna 2. Então vamos ver aqui, núcleo é o número 5. Na coluna 2, número 5, está escrito, é composto de níquel e de ferro. Está certo, o níquel é composto, o núcleo é composto de níquel e ferro. A crosta, número 9 aqui, número 9 é o quê? A crosta é composta de rochas e minerais, ok? O manto, que número é? É o 1. No manto, nele predomina o magma, então tá certo, é número 1. Sísmicos é número 2. Número 2 diz o quê? Abalos que provocam terremotos. São os abalos sísmicos. O hipocentro é o número 10. É o local de origem do terremoto no interior da Terra. Tsunamis, número 4. 4. Ondas formadas por maremotos. Tsunamis, ok? Richter, número 8. O que é o número 8 aqui na coluna da direita? Escala que mede os terremotos. Está certo, escala que mede os terremotos é a escala Richter.
Lava. Número 3. O que é 3 aqui? Magma expelido pelos vulcões. Quando o magma é expelido pelos vulcões e se espalha pela superfície terrestre, ele é chamado de lava vulcânica. Maremoto. Número 6. 6 está escrito o quê? Abalo sísmico no fundo do mar. Então, todo abalo sísmico no fundo do mar origina um maremoto. E, por último, o terremoto, que é o número 7. 7 está escrito o quê? Abalo sísmico originado em terra. Abalo sísmico originado em terra, terremoto. Então, aqui, número 7. Ok? Dessa maneira, nós concluímos a videoaula de hoje e até uma próxima.